E aí pessoal, o professor Michael aqui, começando mais uma videoaula. Dessa vez estamos iniciando as aulas de revisão do material da apostila impressa. Então acompanhe comigo, nossa aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o gênero contos de fadas. A gente vai rever um pouquinho sobre esse gênero e vai realizar aqui também algumas atividades no nosso diário de bordo. Beleza? Então, preparem os materiais, sentem-se no lugar confortável, que a nossa aula já vai começar. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho com relação à questão de contos de fadas. Então, vamos aproveitar aqui esse momento para saber o que são os contos de fadas. Vamos lá? Vamos lá. Contos de fadas são textos narrativos curtos, onde encontramos criaturas fantásticas, como bruxas, fadas, dragões, etc. Surgiram com a tradição oral para registrar elementos do folclore cultural de uma região. Alguns exemplos conhecidos aí de contos de fadas: A Bela e a Fera, nós vamos ter aí João e o Pé de Feijão, vamos ter Os Três Porquinhos e tantos outros aí gêneros, tantos outros textos dentro dos contos de fadas, beleza? Vamos lá. Nas suas versões originais, essas histórias eram bem diferentes do que conhecemos hoje em dia, tendo finais bem longe dos felizes para sempre que a gente conhece, tá certo? Uma coisa interessante para vocês saberem é que os contos de fadas originais, eles não surgiram para, por exemplo, servir como história de ninar para as crianças. Na verdade, os primeiros contos, os contos ali registrados pelos irmãos Grimm, eram contos baseados em questões do cotidiano, folclores lá dos vários povos nórdicos da Europa lá, certo? E quem é que era o público-alvo desses contos, dessas histórias? Eram os adultos. E é claro, algumas histórias ali tinham finais bem brutais, bem complicados realmente para a gente poder falar, tá certo? Com o tempo, essas historinhas elas foram se modificando, foram se adaptando para justamente chegar no que a gente conhece hoje como as histórias infantis, tá certo? Mas ali alguns elementos básicos que a gente pode ver, por exemplo, questão de como é que a sociedade daquela época era estruturada, como é que certas lições ali eram trabalhadas, por exemplo, não confie em receber nada de um estranho, ou então tome cuidado por onde você anda, certo? Tudo isso aí são certas liçõezinhas ali que vai ter nessa história, certo? Nesses contos de fadas, diferente das fábulas que tem uma liçãozinha moral explícita, certo? O conto de fadas ele serve muito mais para registrar comportamentos que pertencem àquela sociedade, pertencem àquele grupo, ok? A gente vai ver isso com mais detalhes ao longo das nossas experiências, beleza? Então vamos seguindo. Vamos lá, vamos ver as características aqui dos contos de fadas. Em sua maior parte, é um texto narrativo, mas pode conter trechos descritivos. Vamos lá, texto narrativo, a gente já viu aqui, né? Que são aqueles textos que narram história, certo? Contam história. E o texto descritivo, certo? São aqueles textos no caso, que você tem justamente a apresentação de características, de detalhes. Como é que a gente faz a apresentação de características de alguma coisa? A apresentação das características vai ser através do uso dos adjetivos, tá certo? O uso dos adjetivos aí é essencial para qualquer texto ou qualquer trecho ali que seja descritivo. Quando a gente falar nome descritivo, você lembre, a gente está se referindo justamente à descrição, a apresentação ali de características, de detalhes, ok? Beleza. Vamos lá. A trama gira em torno de personagens fantásticos. O que seriam personagens fantásticos? A gente pode citar, por exemplo, bruxas, fadas, princesas, dragões, tá certo? Porquinhos ali, os três porquinhos. Tudo isso aí são seres fantásticos, personagens fantásticos, que não encontraríamos, por exemplo, na nossa vida real, tá certo? Vamos lá. A narração inclui elementos imaginários, ok? Então, a imaginação aqui, a nossa narrativa, ela vai ser puramente imaginária, tá certo? Ela vai ali surgir da imaginação do autor ou dos autores, no caso. O personagem principal busca a realização
pessoal, ou seja, ele busca ali atingir um objetivo para a vida dele ou para a vida dela, tá certo? A história costuma ser contada em terceira pessoa, certo? Mas o que é terceira pessoa mesmo? Eu já me esqueci. Vamos lembrar? Terceira pessoa. Quando a gente está trabalhando, certo? Com a questão dos pronomes, a gente aprende que eu representa a primeira pessoa, o tu ou você representa a segunda pessoa e o ele representa a terceira pessoa. Mas o que seria isso? Eu é quem fala, tu ou você é com quem fala e ele é de quem se fala, certo? Ou seja, uma historinha que é contada na terceira pessoa, ela é contada, ela é narrada ali por alguém que está de fora dela, certo? No caso ali, o narrador, ele não vai ser um personagem, ele vai ser alguém externo, que está observando, que está vendo, ou que até mesmo conheceu ali a história por outros meios, por outras pessoas, tá certo? Ok, então vamos seguindo. Geralmente, o plano de fundo de um conto de fada é uma floresta, um bosque, um palácio ou um pequeno povoado. Por que disso? As histórias originais, certo? Os contos de fadas originais, eles surgiram ali no tempo em que as pessoas, a grande maioria, vivia ali perto das florestas, em povoados pequenos, ou então, por exemplo, próximos a castelos. Não existia grandes cidades como nós temos hoje, tá certo? Os elementos ali naturais, os elementos, as paisagens disponíveis, tá certo? Inclusive aprendeu isso aí em geografia, né? A questão de paisagem natural, paisagem modificada, certo? As paisagens ali eram muito mais próximas do natural, certo? Tinha lá as aldeias, os castelos que eram paisagens modificadas, certo? Mas eles estavam do lado praticamente de paisagens naturais, de elementos naturais. Okay? Por isso que é tão comum essa presença justamente de florestas, de ali bosques, tá bom? Tudo isso aí tem a ver justamente com a época em que essas histórias aí foram criadas, beleza? Vamos lá. A maioria dos contos de fadas atuais são histórias infantis. Como eu já falei anteriormente, tá certo? Os nossos contos de fadas de hoje são bem diferentes dos contos de fadas originais. Se vocês depois, no futuro, tiverem a possibilidade de conhecer os contos de fadas originais, vocês vão ver que realmente essas histórias eram bem puxadas mesmo, entendeu? Assim, bem tensas. Tinham histórias lá que, por exemplo, acontecia de algum personagem que a gente ama tanto acabar não saindo vivo, certo? Ou então outros acontecimentos mais complicados. E é claro, com essa história, com esse gênero, ficou tão apaixonante depois de muito tempo, certo? Ele foi se modificando, que é natural de todas as histórias, e foi ganhando novas versões, que é justamente as versões que nós conhecemos hoje, tá bom? Vamos lá. Vamos ver agora alguns tipos de personagens que nós temos aqui. Vamos lá, nós temos aí, ó, o personagem que a gente chama de agressor, certo? Que é aquele que executa uma maldade, é o vilão da história, basicamente. A gente também pode chamar de antagonista, certo? Escutem bem esse nome, gravem aí no seu diário de bordo, tá bom? Antagonista. Toda história narrativa, a gente vai ter um antagonista e um protagonista. O antagonista é aquele que é contrário ao personagem principal. Ele pode ser o vilão ou não, tá certo? Mas basicamente quando a gente pensa em antagonista, a gente pensa no vilão, não é isso? Ok, então vamos lá. A gente falou aqui do personagem agressor, né, que geralmente é o vilão ali. Nós temos o personagem doador, que é aquele que doa sua magia para o herói, que ele consiga vencer seus obstáculos. Em geral, é uma fada madrinha. Temos ali o personagem auxiliar, que também é chamado de personagem secundário, que ajuda o herói a vencer seus desafios, tá bom? Nós temos a princesa e sua família, que são personagens muito importantes em torno dos quais a história gira. Nós temos o mandatário, que é aquele personagem que pratica o crime a mando de outro, tá certo? Ele é tipo o capanga ali, o minion, tá certo? Desse vilão. Nós temos o herói, que é o personagem que vai estabelecer ali a situação inicial de paz. O herói, como eu já disse, ele vai ser o protagonista, ele vai ser o personagem principal da história, ok? Nós temos ainda a possibilidade de ter, por exemplo, um falso herói, que ele se tenta passar ali pelo herói, mas na verdade só pretende
causar conflitos, tá bom? Então, esse falso herói, ele é tipo, assim, um anti-herói, certo? Ele vai fazer ali a sua participação, vai se apresentar ali, eu sou o herói, sou o grande salvador, mas na verdade ele é ali, certo? Alguém só tá querendo causar confusão, tá bom? Atenção aqui, ó, não há uma regra rigorosa para as personagens. No conto Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, a heroína é uma menina do campo e o vilão é representado por um lobo, ok? Então, a nossa heroína, a nossa personagem principal ali vai ser, no caso, a Chapeuzinho Vermelho, tá bom? O lenhador que a gente conhece, né, que acaba no final ali salvando a Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha, na verdade ele é um personagem auxiliar. Ele está ali para justamente auxiliar, certo? Esse desenrolar da história, ok? Vamos lá, vamos ver aqui alguns elementos desse conto de fadas para a gente poder seguir. Cada elemento